Livro dos Salmos, número 139, está escrito: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou por visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, é como grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus me conhece. Deus me conhece. Um dos temas principais dos Salmos é a pessoa de Deus. O Senhor é louvado por causa do seu caráter e dos seus atos magníficos. O Deus Criador, Provedor, Redentor, Consolador, se revela aos seus filhos, de maneira que os seus filhos passam a conhecê-lo e entenderem que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Já dizia os nossos irmãos que viveram no século 17, na preparação e na confecção daquilo que ficou conhecido como os documentos de Westminster, a Confissão de Fé e os catecismos breve e maior. O Salmo 139 evidencia a soberania de Deus na perfeição do seu ser. Fala-nos a respeito
da onipotência de Deus. Deus pode tudo e para Ele não há impossível. Fala-nos da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar e não pode fugir dele no espaço, no tempo ou na eternidade. Fala-nos da onisciência. Deus tudo sabe, pois Ele vê tudo e todos. E aqui no Salmo 139, Davi, o autor, fala-nos a respeito destas maravilhas sobre o ser de Deus, a onisciência de Deus. Ele sabe tudo a meu respeito. Dos versos 1 a 6, você verá esta verdade preciosa. É importante notarmos, Davi começa dizendo que não há nada que esteja além do alcance do olho de Deus. Ele vê e sabe de tudo. Ele afirma: Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor sabe o que fazemos, o que pensamos, o que falamos e como estamos. De tudo Ele sabe. Mas dos versos 7 a 12, Davi falou-nos sobre a onipresença de Deus. Ele sabe onde estou. O texto fala de altura, de profundidade, de distância, de esconderijos. Por fim, Davi fala-nos a respeito da onipotência de Deus. Ele me criou. Dos versos 13 a 18, você notará esta verdade. E o mavioso salmista de Israel encerra, conclui esta poesia fazendo uma oração sincera. E nada é mais claro para nós de exemplo de oração do que Cristo. Talvez seja esse um dos aspectos, uma das razões porque Davi é um tipo de Cristo. Davi, o mavioso salmista de Israel, faz uma oração sincera, e na sua oração, na conclusão do salmo, ele ora a Deus e apresenta petições claras: sonda-me, prova-me e guia-me. Esse processo deve alcançar o coração e os pensamentos. O propósito desse processo é ser guiado por Deus do mau caminho para o caminho eterno. A vida, ela não é uma prisão, mas uma peregrinação que requer a ajuda de Deus. Davi nos levou a refletir sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência. Temas que são tão ricos em nos abençoar. Onde você estiver, lembre-se, Deus conhece você totalmente.